eu comecei a perceber, e eu acho que por você fazer parte desse núcleo, dessas pessoas que tendem a ter um resultado mais expressivo, você já deve ter percebido várias características incomuns dessas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente conversa com o atleta, com o empresário com resultado fora da curva, você consegue perceber várias coisas incomuns deles. Todo mundo fala sobre resiliência, todo mundo fala sobre o trabalhar mais, o estudar mais, o colocar mais em prática, algumas coisas meio padrão. Por que eu tô te perguntando isso? Qual que é a característica que o Oséias tem, que você percebe, que mais impactou nos resultados que você gera hoje? Treinei bem os meus ouvidos, e os meus olhos, e o meu coração. Como que a gente treina isso? Porque para você não falar as mesmas coisas que todo mundo fala. Você não vê o que todo mundo está vendo. Entendi. Entendeu? Porque você tem que olhar, quando você tem os seus ouvidos treinados, você percebe, você ouve coisas que às vezes é uma pepita de ouro que chegou aqui e ninguém percebeu. Você tem que perceber aquilo. Então você começa a ver. Hoje, por exemplo, eu tenho visitado vários co-work de startups, voltando a falar de startups, por exemplo. Mas você vê muito padrão, um copiou o outro. É o tal da modelagem. Isso. Eu não gosto desse termo, modelagem. Porque você pega o que já está feito, copia, botar aqui em frente. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto disso. Porque você não vai mudar o mundo. Você vai tirar proveito de um mercado onde já tem alguém tirando e sem entregar grandes melhoras. Então, a palavra modelagem, para mim, eu questiono bastante. Totalmente contramão ao... Totalmente na contramão do que o mercado pensa em relação a isso. Se você vem na modelagem, você vai entrar nos mesmos vícios que o mercado já está tendo. Você precisa construir algo novo. Você precisa criticar as coisas. Não no sentido pejorativo. Mas você precisa questionar para que você possa construir algo novo. Entendi. Não precisa você mudar totalmente. Mas você pode criar algumas transformações que são necessárias. Não precisa ser tão abrupto as transformações, mas elas precisam acontecer. Se eu fosse fazer modelagem, eu seria mais uma franquia do mesmo. Hoje eu tive uma empresa que cresceu de maneira muito suave, tranquila, serena, sem forçar o mercado, sem falar os mesmos jargões do mercado para tentar criar escalabilidade. Por quê? Porque eu criei algo totalmente disruptivo e diferente. E isso baseado nessa percepção de escutar e enxergar melhor, assim, de enxergar o diferente, enxergar o que não tinha, escutar, entender o que já tinha e fazer diferente, parte desse princípio mesmo. Desse princípio e da própria autocrítica, né? Porque a coisa mais importante é você criticar aquilo que você constrói. Entendi. Você tem que ter um tempinho de glória pequeno com aquilo que você fez. É gostoso você celebrar as coisas que você cria, que deram resultados bacanas, beleza, maravilha. Mas não é o sentimento de insatisfação, não é isso. É que você precisa entender que tudo aquilo que você criou, ele começa a perder força, ele começa a ser copiado e você tem que criar coisas novas. É o tempo inteiro. É você criar coisas novas. Você só cria coisa nova quando você destrói o que você já criou. E você passa por isso hoje, mesmo nesse nível do negócio, essa atitude continua também. Hoje 20% do que eu crio eu não chego nem a implementar, porque já não é mais aquilo, já é outra coisa. Caraca, que bizarro. E quando que você sabe, então, se é bom ou não? Porque pra gente entender, a gente precisa implementar. Como é que você sabe que não é? Ele nem chega a passar pela validação, porque entendi. Eu já criei... Tem um teste ali. Eu nem chego a passar por validação, porque eu já entendi que eu tenho uma sacada melhor do que aquela que eu criei. Entendi. Uma coisa que agora é de negócio, é curiosidade mesmo, tá? Uma coisa que você me intrigou. Como é que eu chego, por exemplo, numa franquia aqui e aí depois eu vou lá numa franquia lá em Santa Catarina e eu tenho o mesmo padrão? Como é que consegue manter a qualidade do serviço num negócio que ele é tão disperso, tipo, em tantas áreas diferentes? Como é que mantém isso? Como é que constrói essa cultura? Você acabou de falar tudo. É cultura. E como é que você implementa uma boa cultura? Quando você tem princípios muito bem definidos. Jack Welch, ele era um homem obcecado por excelência. E quando saiu o Jack Welch da GE, ele colocou um substituto chamado Jeff Meltzer. E a primeira coisa que ele fez é fazer uma pesquisa de qual foi o nível de excelência que Jack Welch havia conquistado. E quando ele fez a pesquisa, havia apenas 3% de excelência. E ele disse,
chegam à seguinte conclusão, que uma empresa ela vive de um plano excelente de pessoas medianas. Eu não gostei muito dessa palavra mediana, mas entendendo o que é. É pessoas da média, certo? E todos nós não somos excelentes o tempo todo. A maioria do tempo nós somos medianos. Mas a empresa ela precisa se manter aqui em cima, sempre nos puxando para um nível de excelência. E isso é com uma boa gestão de processo, gestão de controle, gestão de ambiente, gestão de área, gestão de qualidade. Eu me lembro, em determinada feita, quando saiu uma matéria minha na revista Exame, quem não quer estar em 2 páginas dentro da revista Exame, e esses grandes veículos de imprensa, eles não deixam você ser absoluto, eles colocam alguém como contraponto para falar, comentar aquele negócio que está ali. E pegaram aqui em São Paulo um grande papa do segmento da odontologia para falar sobre franquia. E alguém que tem um consultório bacana, mas só ele trabalhando lá dentro. E a crítica foi essa. Olha, o problema dessas franquias é porque trabalha com um dentista de má qualidade. Então não consegue entregar um resultado bacana. Ok. Passou uma semana, um jornalista do UOL me ligou para fazer uma entrevista e ele trouxe esse tema. Eu falei, olha, eu acabei de ler uma matéria sua que saiu no Exame e eu queria saber o que você tem a falar disso. Eu falei, querido, veja bem, só se a Odonto Excelência estiver acima do MEC e acima do Conselho da Odontologia. Porque quem formou foi o MEC, quem deu o certificado, escreveu o cara para trabalhar foi o Conselho. Então quem disse que o cara tá habilitado para isso foram eles. Então eu tá Quer dizer, por quê? Porque a pessoa, para ele não criar escala, para não criar um crescimento, uma riqueza exponencial, ele tenta justificar que se criar escala, perde-se qualidade. Isso é visão lá dos meus avós, que diziam assim, o boi só engorda com o olho do dono. Agora, só sobre o boi engordar e sobre o olho do dono, eu poderia falar mais umas 2 horas para explicar como é que engorda esse boi.